Fala galera, bem-vindos a mais um Parada Nerd. Pessoal, hoje a gente vai falar de um personagem que é com certeza um ícone do American Way of Life. Foi um dos primeiros, super-heróis a usar essa coisa do uniforme com a cor de bandeira. A gente vai falar do Capitão América. A história do Capitão América, ela começa aí em 1941, Tava assim, estourando, a Segunda Guerra Mundial, Tinha um grande vilão dessa época, que era o Hitler. E a primeira HQ do Capitão América já mostra, o nosso herói aí dando um soco, dando um murro na cara do Hitler. Coisa que pra época servia bastante para estimular as tropas, e incentivar o exército a vencer a guerra, O Capitão América ele foi criado por Joe Simon e o Jack Kirby. Inicialmente ele também tinha um escudo diferente, do que a gente conhece hoje, Ele tinha um escudo triangular. Mas por conta de um outro personagem já possuir esse estilo de escudo, eles tiveram que posteriormente mudar o escudo do Capitão América para um formato arredondado, É interessante abordar aí que com o fim da Segunda Guerra Mundial, com os aliados tendo vencido a Segunda Guerra Mundial, os executivos acharam que não havia mais um motivo para existir um personagem como o Capitão América, já que o único intuito do Capitão América era vencer a guerra, E já que a guerra já tinha acabado, ter um personagem que basicamente só foi criado para isso, era difícil de ser repaginado. A história do Capitão América é bem interessante, porque a história é de um soldado que era bem franzino, tinha um corpo bem franzino, ele também era doente, mas ele queria de qualquer forma ajudar o seu país, ajudar a vencer a guerra, e ele se candidatou para uma experiência do exército onde ia dar origem a uma gama de super soldados, digamos assim. Porém, houve um acidente e o Capitão América acabou sendo o único dessa intencional leva de super soldados, porque com a morte do doutor, que criou a fórmula, ninguém mais conseguiu recriar essa fórmula. Então, o Capitão América acabou sendo o primeiro e último, dessa leva de soldado. Ele tinha um parceiro na época que se chamava Buck. Na época já estava bem essa coisa de parceiros mirins, já estava bem em vista esse negócio. Tanto que vocês veem que o Buck é bem parecido com o Robin, com a diferença da capa e das cores do uniforme. Muitos anos depois, nos anos 60, é que eles foram ressuscitar o Capitão América. Então eles inventaram uma história onde o Capitão América era congelado, ele acabou caindo no oceano depois de uma explosão tentando salvar o Buck. Nesse entremeio ele é encontrado pelos Vingadores, que na época era formado pelo Thor, o Homem de Ferro, o Hank Pym, a Vespa, e ele acaba sendo reinventado dentro da revista dos Vingadores. Coisa que é bem interessante, porque você para pensar que na época já estava se fazendo bastante sucesso nos personagens do Homem de Ferro, eles foram lançados na HQ, na época eles chamavam de Tales of Suspense, onde o Capitão América foi inserido em muitas histórias do Homem de Ferro, que faziam muito sucesso na época, e o Capitão América acabou voltando, à ativa, porém ainda enfrentando personagens bem ligados ao padrão dele, que era geralmente com relação à espionagem ou aos nazistas, A gente tem aí o Caveira Vermelha, que é quase que praticamente o Lex Luthor, O Coringa do Capitão América é o Caveira Vermelha, o grande representante da Alemanha nazista. Só em 1970 que o Capitão América se une à SHIELD e logo então ele vai confrontar outros tipos de vilões, mais ligados a essa questão de espionagem, que era o Modan, o Barão Zemo, enfim, esses vilões bem ligados ainda ao nazismo ou a coisas científicas loucas, que era bem o padrão da Marvel na época, Os vilões eram bem sempre ligados a essa questão de cientistas loucos, e tal, enfim. Mas é interessante pra caramba abordar que nessa época o Capitão América ele teve um parceiro que era o Falcão, que foi basicamente um dos primeiros super-heróis negros, se não o primeiro, que não tinha o nome negro incutido dentro do nome dele. Esse personagem é bem interessante, ele foi parceiro do Capitão América por bastante tempo.
ele acabou tendo como... ele acabou sendo um ícone da época, né? E tem uma curiosidade também bem interessante aí, que é a questão dos Capitães América. Galera, se vocês não sabem, existem mais de um Capitão América. Por isso que muitas vezes eu vejo pessoas falando, né, em certas fotos, às vezes, que aparecem e falam, pô, mas tem 2 Capitães América ali. Então, cara, existem 5 Capitães América. O primeiro Capitão América foi o Isaiah Bradley. Apesar desse personagem ter sido criado em 2003, né, a cronologia da história nos diz que ele que na verdade foi o primeiro Capitão América e que depois houve o projeto do Super Soldado e que aí sim o Steve Rogers acabou ascendendo, né, e acabou tendo esse foco maior, né, acabou chamando mais atenção. Além dele também existem muitos outros, como o William Nasland, que foi o Espírito de 76, o próprio parceiro também do Capitão América, né, que foi o Buck, ele também já foi um Capitão América, no momento que o Capitão América não podia mais assumir, né, o manto do Capitão. Então o Buck acabou tomando, né, esse espaço, né, e acabou se tornando mais um Capitão América. Além dele, então, nós temos também o John Walker, que é bastante conhecido esse personagem, que a gente conhece mais ele como agente americano, né? Ele é uma espécie de Capitão América, só que com a roupa negra, né, com a roupa escura. Ele só não ficou como Capitão América por muito tempo por causa do padrão dele, né, o estilo violento com que ele age. E por isso o Capitão América acabou tirando ele desse, digamos assim, fardo, né. E a gente termina com o Elijah Bradley, que é neto do Isaiah Bradley e que acaba se tornando o Patriota, né, que é um personagem que é apresentado pra gente numa das novas revistas, né, dos Novos Vingadores, que veio depois daquela crise lá que teve dos Vingadores, que reunia a Wanda, né, a Wanda ficava maluca e acabava matando um monte de Vingador, né, e com isso surgem uns novos Vingadores, né. Uma das revistas mais importantes aí que a gente pode citar do Capitão América, que ele em si ele é um personagem protagonista, né, nessa história, que é Guerra Civil, que é uma história onde foi delegada uma lei onde os mascarados tinham que se identificar, né, para o governo, tinham que mostrar suas identidades secretas para o governo, e o Capitão América não concorda com essa ação do governo, porém o Homem de Ferro concorda. E então eles acabam ficando nessa rixa forte aí pra caramba, e o Homem de Ferro reúne o grupo dele, o Capitão América reúne o grupo dele de renegados, né, que arrasam um quarteirão e, enfim, tem uma guerra absurdamente forte e tal. O Capitão América ele acaba vencendo, porém ele não se sente muito bem com isso, né, porque ele vê que causou muita catástrofe à cidade, enfim. Logo depois disso a gente tem a morte do Capitão América, que é algo que realmente foi bem forte dentro das histórias em quadrinhos, mas que revelou aí pra gente o que eu estava falando lá em relação aos Capitães América, né, é aí que revela o Buck, né, porque ele assume o manto do Capitão América com uma roupa um tanto quanto diferente. A gente pode ver aí nessa arte, que é bem bonita, né, vocês podem ver que existe uma diferença aí bem grande do uniforme, né, o uniforme tem uma diferença da calça, ele acaba usando pistola, né, o Capitão América passa a usar pistola. A gente chega aí aos desenhos animados, né, os Vingadores não tiveram muitos desenhos animados, né? Na verdade eles tiveram bem poucos, e realmente que não se ressaltaram muito, mas se eu puder citar 2 deles, eu citaria a série de 1960, na verdade 66, né, que é quando passavam aqueles desenhos desanimados, né, onde o bonequinho chegava e mexia muito pouco o corpo, né? Você vê que não era uma época difícil, né, para os desenhos animados, o pessoal não tinha verba para criar um desenho, né, que tivesse mais interação, né, que tivesse mais, enfim. E aí eles criaram essas animações que são basicamente como se você estivesse vendo um gibi em movimento, né? É quase que uma animation comic, né, basicamente. Eu achava bem interessante, eu até achava legal, assim, é uma coisa que também você tem que ter um pouco de paciência pra ver, né, porque é uma parada bem cult, né, uma parada bem trash, mas enfim, é uma época de ouro, né, gente, a gente tem que respeitar essa época, por mais louca que ela seja. Agora, atualmente, aí a gente tem, em 2010, né, os Vingadores, que tem passado aí frequentemente no Disney XD, né,
E pô, cara, assim, eu sinceramente eu não curto muito as animações da Marvel. Eu acho que as animações da Marvel elas pecam bastante, não só no quesito desenho, mas também no quesito roteiro. Eu tiro algumas exceções aí, Homem-Aranha, por exemplo, né? O Homem-Aranha, geralmente eles investem bem em cima do Homem-Aranha, mas eu não vejo isso com os outros heróis, entendeu? Geralmente não é muito forte. Obviamente tem suas exceções, mas não é sempre não. De filmes, aí a gente vem lá de 1944, porque já faz muito tempo que eles vêm tentando fazer uma coisa decente pro Capitão América e adaptar uma coisa legal pro Capitão América, mas realmente é complicado. Em 1944 eles tentaram fazer uma série, mas a série era absurda, tipo, não tinha nada a ver com o Capitão América, não tinha nada a ver com nada. Até o nome do personagem era totalmente diferente, não era Steve Rogers. Enfim, foi uma cagada total. Mas depois, na década de 90, lançaram um outro filme, e aí que a gente pensou que era interessante. Só que não, o filme era ruim pra caramba. E a prova disso era o Caveira Vermelha, que parecia um cara com uma massinha de geleia na cara. E era uma coisa muito bizarra, cara. Assim, o Capitão América sofreu muito, cara, por muito tempo no cinema. Mas felizmente a gente teve aí em 2011 o filme super legal com Chris Evans interpretando o Capitão América e com o Hugo Weaving fazendo o Caveira Vermelha. Então, pô, cara, só por esses dois nomes, acrescentando mais aí o Tommy Lee Jones, né, que faz lá o General, cara, esse filme pra mim foi sensacional. A Marvel tem ido muito bem ultimamente com relação aos filmes e tá conseguindo construir o universo dela de uma maneira bem legal. Prova disso é o Capitão América 2, que já tá aí, né, daqui a pouco vai estar nos cinemas. E, cara, já tá criando mais um elo, incutindo mais personagens, como eu falei do Falcão. Um dos grandes vilões do Capitão América, né, que é o Batroc, ele também tá nesse filme, né? Ele luta com o Capitão América, se eu não me engano, no início do filme. E é bem interessante, cara, porque assim, você já tem um universo muito bem estruturado, muito bem construído, e um filme de espionagem, cara. Trazendo aí pra gente o Robert Redford, que pô, é o senhor ator, né, cara? Eu espero muito, né, pra ver realmente um bom filme. Minhas expectativas com relação a esse filme são muito altas, mas eu acho que é um bom filme, assim, pelo que a gente já viu, né, tem visto aí bastante nos trailers, né, ele tem muito a oferecer pra gente como público, né. Uma dica, gente, de HQ que eu gostaria de dar pra vocês é essa aqui, Grandes Clássicos Marvel, que eu acho ela muito bacana, muito interessante mesmo. Ela traz aqui as primeiras histórias do Homem de Ferro, do Thor, do Hulk e do Capitão América. Pô, isso aqui é realmente um exemplar sensacional, eu recomendo a vocês pra caramba. Deve ter com certeza no Mercado Livre, né, em sebo, de repente vocês acham, embora seja bem raro isso aqui, né, mas, enfim, é um item raro pra caramba e de colecionador, cara, mas eu recomendo super pra vocês. Gente, é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, inscrevam-se aí no canal, novamente lembrando que o sorteio desse mês, e para chegar aos 1000 inscritos, é a revista Dama Fatal, do Sin City. Então, gente, façam o favor aí de compartilhar, favoritar, apertar em gostei aqui embaixo, mostrar pros amigos, espalhar página, Facebook, beleza, galera? Agradecendo aí as páginas que têm ajudado pra caramba e incentivado aí pra caramba o canal a continuar. Então é isso, galera, valeu, até a próxima, até mais.